Temos 4 filhas com menos de 8 anos. E todos os anos vamos para casa na Irlanda do Norte para ficar com toda a família. E é um momento maravilhoso e especial. E há muitos anos falamos sobre a importância de cantar com a família, mas nunca conversamos sobre isso aqui em casa. Sempre foi no estúdio da igreja, no palco. E estou feliz em poder mostrar isso nos espaços onde vivemos e onde cantamos com as crianças, no piano, aqui na nossa casa, na Irlanda do Norte. Sim, a adoração cristã para as famílias precisa começar em casa. Então, domingo de manhã é uma festa para cantar com a igreja, para toda a família de Deus. E essa festa e expectativa para ela são preparados durante a semana. E nós, como pais, temos pensado nisso nos últimos anos com nossas meninas. Se cantar é importante para nós, então é importante para nossas crianças. Estimular o amor delas por isso, atiçar essa chama, desenvolver, construir a sua compreensão da fé através do que cantam desde pequenos. É uma coisa maravilhosa de se buscar como pais. Sim, quando fomos a Los Angeles, Elisa tinha 2 anos. Foi Elisa, eu acho que foi Elisa. Tivemos um daqueles dias difíceis, isso é bem comum aqui. Eu ia encontrar com o John MacArthur numa cafeteria. Eu estava nervoso por conhecer alguém tão importante que escreveu muitos dos livros que eu li. Ele percebeu o meu nervosismo. Eu não sabia o que dizer. Ele disse, você parece nervoso. E eu perguntei se ele tinha algum conselho sobre como criar filhos. Ele disse que o cuidado com filhos passa pelos louvores que tocamos em nossa casa e ter uma vida consistente com essas músicas. A esposa dele, Patrícia, costumava tocar músicas no carro, na cozinha, durante o café da manhã e em todos os espaços onde a vida acontece. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. Falou das fitas cassete no carro. As fitas cassete vieram antes do CD. Se você tem 20 anos, não sabe o que é, mas era assim. Enchiam a casa e a vida de seus filhos com canções ao Senhor. E há algo muito atraente e lindo sobre a música. Ela se conecta às pessoas, todas as pessoas de modo especial, e se torna uma ferramenta maravilhosa para usar, transportar informações, histórias e ideias que você deseja aprofundar em seus filhos. Nossas crianças, desde os primeiros anos de escola, aprenderam muitas coisas. Elas vivem nos Estados Unidos. Elas aprenderam cidades de estados americanos, o alfabeto e várias coisas diferentes. E aprenderam com música e rimas para ajudar a reter as informações. Que oportunidade maravilhosa temos por meio da música e do canto. Trazer as coisas que mais nos interessam, apresentá-las de modo atraente e tocá-las não apenas quando elas estão sentadas ouvindo, mas como pano de fundo e nos espaços da vida para se tornarem realmente importantes. Nós crescemos com música no carro, na cozinha, e pais que adoravam cantar e encorajavam a cantar, mas isso vem desde o Pentateuco. Certo. A Shema. Deuteronômio, instrui teus filhos, ensina a teus filhos, e quando perguntarem o que se passa, diga a eles. E descobrimos que cantar a fé, cantar salmos e grandes canções que falem sobre o Senhor e o Evangelho são uma maneira de instruir as crianças e também de inspirar perguntas. Se eu tivesse 1000 vozes para cantar, mamãe, por que precisamos de 1000 vozes? Eles não entendem isso. Alguns domingos atrás, na igreja em Nashville, a música que estávamos cantando, quão bondoso o amigo é Cristo. E havia uma expressão ou e ou, e Elisa olhou para mim e perguntou o que significa ou e ou. E essa foi a oportunidade de explicar isso. E temos tido mais oportunidades de falar sobre a fé cristã nas músicas onde as crianças estão cantando do que qualquer outro jeito. E à noite, cantamos um hino por mês com nossos filhos. Não é nada elaborado, nada combinado, é na cama à noite.
Às vezes sentamos abraçados, cantamos 3 vezes, explicamos a música, ou as colocamos na cama, cantamos um verso, apagamos as luzes e é só isso. Uma vez cantamos sobre misericórdia, foi muito bom. Você separou um tempo para falar sobre isso. Ser mais forte que a escuridão e ser renovado a cada manhã. E explicou sobre a escuridão para elas e sobre a expectativa do amanhecer. Depois, tomamos café. Essa música é excelente para ensinar crianças porque diz o que queremos que elas lembrem. Elas terão muitos anos na vida em que não iremos ouvir sua voz. Você não estará presente. Mas as canções vão a lugares onde a conversa comum não vai. E assim, a oportunidade que temos em misericórdia é mais. Nossos pecados são muitos. Penso nas garotas, sabe? Em diferentes fases da vida, nos relacionamentos na adolescência, na universidade. Nunca vai acabar. Ter isso soando em seus ouvidos, cantando para elas, cantando nelas, cantando através delas. E falamos sobre nossa fé na linguagem das músicas que cantamos, tanto quanto seu impacto em termos de como lembramos. E assim, não apenas conhecerem sua fé, mas também compartilhar e dar a elas o vocabulário para fazer isso. É uma oportunidade como pais usar canções desse jeito. Eu lembro de Alistair Begg dizendo para nós, nos primeiros anos, vocês terão muitas oportunidades para ensinar piano aos filhos, aulas de equitação, viagens, festas e fazer coisas divertidas, atividades cansativas também. Imagine estar ao final da sua vida e olhar para trás e pensar nas horas e na energia que gastou fazendo coisas boas e que os ajudaram a viver como alguém criado por Deus. Mas, por outro lado, se você não gastou tempo cantando músicas que os ajudariam a memorizar verdades eternas e a importância da vida e da morte, da Escritura, do Evangelho, nunca fez isso, garanta que isso seja central em tudo que fizerem. E um dia, quando olhar para trás, não vai se arrepender de não ter transmitido valores do cristianismo. E que isso vai fazer grande falta na vida dela, não fez como um passatempo. Às vezes, nos separamos do canto e achamos que é uma atividade especial. Talvez um dos meus filhos faça piano, se interesse por música. Precisamos mudar nossa compreensão e pensar que cantar é para todos, toda a família de Deus, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não seja bom nisso. Cantar deve fazer parte do crescimento das crianças. Não deve ser algo estranho, coisa comum como escovar os dentes, algo que é natural ao fazer. Como família, como igreja, isso é normal. Lembra que moramos na Suíça e tentamos esquiar? Você esquiava bem. Não. Você sabia se mover. Alguns fazem parecer fácil, não somos nós. Você era firme. Nós éramos recém-casados, você quis parecer agradável, mas... Foi uma vergonha, tá. Bom, para encurtar, tentamos, mas tropeçamos muito na pista. Meninas pequenas passando por nós, girando, jogando neve, rindo. Um amigo que cresceu na Suíça disse que não lembrava de aprender a patinar. E não lembrava ter aprendido francês ou inglês, e fala essas línguas. Algo acontece no cérebro da criança. Os primeiros 5 anos são críticos na formação da criança. Ela absorve tudo. É a oportunidade que temos de afinar seus ouvidos para a música, para canções, porque isso é parte delas. Assim como esquiar era natural para ele, ou falar línguas. Cantar como uma segunda língua é natural para nossas crianças. E quando crescerem, ainda que não seja a coisa preferida delas, e elas questionam, ainda não passamos por isso. Pode acontecer. Tenho ouvido histórias de pastores e professores, e parte do testemunho deles são músicas que ouviram quando pequenos. E quando se afastaram da fé, as mensagens das canções continuaram a soar neles e edificaram seus ministérios.
Estou pensando nos pastores que conhecemos, que falam das mães cantando com eles antes de dormir, e louvores que impactaram sua formação e compreensão do Deus da Bíblia, moldando a compreensão do Evangelho, mostrando como o Evangelho se relaciona com a vida. Assim, nossas canções se tornam uma maneira maravilhosa de contar às pessoas, às crianças sobre a fé, as histórias da Bíblia, o Evangelho e conectar o Evangelho à vida e o que significa para as crianças entenderem essas verdades na música. E quantas vezes, quando nossas crianças estão cantando uma música, ensinamos músicas divertidas, canções bíblicas, de todo tipo, mas ensinamos hinos e canções que compomos, e os grandes hinos da fé que carregamos e os ensinamos às crianças. E tem sido incrível quantas perguntas elas têm feito por causa das letras das músicas. Mesmo quando estamos com sono, nós estamos. Acho mais difícil quando as crianças são menores achar canções e pensarem o que vou ensinar. Estou ensinando coisas importantes? Canções são maravilhosas como apoio e também são úteis para os pais. A história cristã conta, e a história judaica e a de nossos pais da igreja primitiva, de Agostinho a Francisco de Assis, passando por St. Patrick, eles são mais conhecidos hoje pelos hinos que escreveram do que pelos escritos e citações. Mesmo os puritanos. Mudamos para os Estados Unidos há 15 anos. Os puritanos famosos por trazerem o cristianismo para a América, os puritanos da Nova Inglaterra, não permitiam que se tomasse a ceia se não tivesse orado e cantado com os filhos, porque pensavam que esse era o papel mais importante de marido e pai. Ele tinha de trabalhar, cuidar da casa, ser um membro valioso e responsável da comunidade, mas seu trabalho principal era o de pastorear e passar o evangelho de Cristo para os filhos. Era parte do processo. O movimento de escola dominical nos Estados Unidos começou nas escolas de canto, onde crianças aprendiam e memorizavam a fé ao cantar e então se envolviam na igreja. Assim começou o chamado movimento da escola dominical que se espalhou pelo mundo todo. Não é novidade que as pessoas, especialmente crianças, aprendem cantando. Quando você pega história ou ensina o alfabeto, ao colocar isso em melodia, faz com que crianças decorem e gostem delas. E vai ficar na memória por muito tempo. Aqui um bom exemplo. Estamos enfatizando 2 pontos da mesma história, Kristen e eu. O bispo de Derry, há 150 anos, era o bispo Alexander. Ele e sua esposa vieram para liderar a igreja da Irlanda. Ela ficou encarregada de ensinar crianças e ficou tão preocupada que as crianças estivessem cantando canções superficiais que não tinham os ensinos da fé, que achava que elas não seriam cristãos maduros se não cantassem algo melhor. Então pegou o credo apostólico e compôs canções sobre ele. Começou com cremos em um só Deus, Criador dos céus e da terra. Então pegou o verso Criador dos céus e da terra e escreveu: todas as coisas brilhantes e belas, todas as criaturas grandes e pequenas, todas as coisas sábias e maravilhosas, o Senhor Deus fez todas. A montanha de toda púrpura, o rio a correr, o pôr do sol e a manhã que ilumina o céu. Usando todos os sentidos, todas as coisas brilhantes e belas, dão às crianças a compreensão por gerações que foram feitas com dignidade, com significado, por um Deus Santo que tinha um propósito para suas vidas. Elas não são moléculas aleatórias, tentando comer, beber, ser feliz e ter tudo na vida antes de morrer, mas que há um propósito para elas. Essa é a ambição e uma visão que nos motiva. Conversamos muito sobre essas ideias e a pergunta mais frequente é: como começamos e quais músicas ensinar aos filhos? Para motivar crianças a cantar, temos de ter o coração para cantar. É difícil convencer os filhos que alguma coisa é importante se você não estiver envolvido com isso. C.S. Lewis, a hero of ours, is actually born in Belfast, and
C.S. Lewis, um herói nosso que nasceu em Belfast e passou muito tempo aqui na Costa Norte, amava escrever e falou sobre escrever para crianças. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele disse que é importante escrever sobre o que elas gostam e respeitar as crianças, sem ser exigente demais. Não pensar que, por serem pequenas, não conseguem entender temas importantes tem a ver com expressar a credibilidade de Deus, da Bíblia e do Evangelho. Não importa a sua idade, é mais do que conseguimos entender. Gostamos de músicas simples que agradem as crianças com um estilo infantil e fazemos isso com nossas filhas, com textos bíblicos e divertidas. É importante ter canções que crescem com elas e envelhecem e que sirvam de base na universidade quando chegam as perguntas. E mesmo com 3 anos, como a nossa Gracie, tentando aprender o hino somente em Cristo, ela decorou umas frases sem saber o que significam, mas a cada ano soma ao seu aprendizado. O que me faz pensar em outra ilustração de C.S. Lewis, ele escreveu sobre o significado de escrever para crianças e no que pensava escrevendo para crianças. Uma das coisas que ele disse é que crianças não aprendem como um trem, passando por estações, mas como uma árvore, incorporando anéis. Não crescemos deixando coisas para trás quando somos crianças. Levamos conosco. Queremos ter certeza de que são importantes, valem a pena trazer conosco e são um fundamento onde podemos construir. Parte disso inclui músicas maravilhosas, fortes, fáceis de lembrar, artisticamente boas e profundas no Senhor, que captam esse amor e com o tempo crescem mais e mais. Eu amo cantar Tu És Fiel, Senhor, desde pequena. Tocaram a música no casamento dos meus pais e eles me ensinaram na igreja. Ensinaram minha irmã mais velha, Eliza, e aos domingos ela ficava ao nosso lado na igreja enquanto cantávamos. Era bonito ver que há anos isso é passado de geração em geração. Minha filha está cantando o que seu avô cantou, o que seu bisavô cantou. Gosto disso. Eu espero e oro que continue assim, que ela possa cantar com seus filhos e seus netos. E essas músicas representam esse grande privilégio da igreja em cantar e passar adiante. Nós ensinamos Santo, Santo, Santo para as nossas filhas. Antes de dormir, outro dia, perguntamos quem queria cantar Santo, Santo, Santo. Elisa, mais velha, cantou com atitude de respeito. Foi muito lindo. E Charlotte, que não liga para cantar, cantou sem muito respeito, mas foi bom, foi bom. Ela tem uma voz doce. Então Gracie, a menorzinha, que quer fazer tudo que as outras irmãs fazem, ela cantou assim. Holy, holy, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Holy, 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 Blessed Trinity. Para quem não conhece, ela misturou uma música infantil com o hino. Como pai, olhei para isso, como o Senhor olha para nós quando cantamos, com muito amor. O interessante é que, com o passar dos anos e do tempo, a música fica nela e começa, então, a entender melhor, a entender as palavras. No hino como Santo, 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 ainda estamos começando a entender e digerir as verdades sobre a Trindade e o mistério de Deus. As pessoas muitas vezes perguntam quais músicas vocês cantam com seus filhos. Cantar as músicas que você gosta é um bom começo. Mas quando escrevemos e escolhemos as músicas, temos princípios ao longo dos anos e acho que se aplicam à ideia de uma árvore também. O primeiro é teologia rica e profunda, visão ampla da Bíblia. As crianças entendem que foram criadas por Deus, que precisam do Salvador, que Cristo é o caminho, que elas são seres eternos destinados ao céu. Podem conectar a verdade bíblica à vida como uma árvore para que ela dure, as raízes têm de ser profundas. Precisam de água forte, solo bom para ela crescer. Dar às crianças a base bíblica maravilhosa com as músicas que cantam. O segundo é arte atemporal. Pesquisamos melodias, buscamos estruturas para reproduzir nessas composições, para que estejam na sua vida aplicadas de jeitos diferentes e no que estiver ao nosso alcance, sejam belas artisticamente e agradáveis.
Pense numa árvore. Ela é algo que vai viver por um longo tempo. A árvore vai viver muito tempo e ser apreciada por um longo período. E a terceira é a ideia do canto na igreja. Seus filhos aprenderem a cantar juntos e se familiarizarem com sua voz e como ela soa junto com as vozes das pessoas. Pense em uma floresta. Se pudesse ver debaixo da terra, ia perceber que as raízes das árvores são entrelaçadas umas às outras. É assim que a floresta cresce, com esse apoio mútuo e com fonte de água. Sempre que cantamos juntos, mostramos nossa conexão. Somos a família de Deus. Não somente a nossa família, mas toda a igreja. Lembrar da árvore é útil para compreender o que tentamos fazer. É claro que a árvore leva tempo para crescer. É fácil fazer músicas curtas e simples. São ótimas de fazer. Mas quando pensa em árvores, está levando seus filhos além, está enriquecendo mais. Quando pensa nisso, quando uma criança começa a andar, ela não corre. Elas pisam nos seus pés e tentam usar sua força, engatinham, tropeçam os passos. Leva tempo. O que vale a pena na vida leva tempo para aprender. Aprender um idioma, a cozinhar, ver os filhos aprendendo piano e violino, leva um pouco a cada dia. Por que pensar que na música na igreja tudo vai ser resolvido rápido? É uma jornada para a vida que é maravilhosa quando começa pequeno e é construída ano após ano. Lembra que quando compra sapatos para os seus filhos, sempre compramos maiores do que os pés, porque a esperança é que cresçam neles para durarem mais? Assim, dê aos filhos mais do que entendem, um pouco mais do que podem precisar no momento, para que cresçam e isso os leve adiante. A sua fala deixa claro que nada na vida vem sem sacrifício. Exige dos pais, exige da igreja. Se o pastor não vibra com o canto, as igrejas não vibram. Na família, se o pai não empolga para cantar, isso contagia a família, especialmente os filhos. Então vamos assegurar como pais que estamos preparados, comprometidos com o domingo na igreja, envolvidos com ela, empolgados com o que cantamos. Um membro de nossa banda que toca guitarra, ele aparece em nossos vídeos, ele ensina músicas em vídeos. Ele cresceu com irmãos e todos são vibrantes em sua fé. Muitos são envolvidos com artes e atribuem isso à paixão e à inspiração do seu pai, que não sabia cantar, mas ele ficava tão empolgado todos os domingos em cantar ao Senhor e com os hinos, falava sobre eles no almoço do domingo, e isso era incrível. Ele se agitava todo com seu jeito texano. Isso teve um efeito significativo no crescimento dos filhos. Queremos ser pais que um dia, quando nossos filhos olharem para trás, vão falar sobre pais que cantavam ao Senhor e que isso era a melhor parte da semana para os nossos filhos. Esse conceito de sermos pais que edificam filhos nos caminhos do Senhor, siga exemplos inspiradores da Bíblia. Tem um quadro acima da pia do banheiro em Nashville que diz: "Feliz é quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite." Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Amo ler isso a cada manhã para me preparar para o dia, pois não estou aqui apenas para fornecer o melhor leite e alimento, as melhores oportunidades, educação, saúde e as coisas que me importam como mãe. Mas no final, acordo e tento cultivar árvores, crianças que têm raízes profundas em Deus e dão frutos para o reino. Temos um amigo chamado Robert Wolgemuth. Sua esposa, já falecida, Bobby Wolgemuth, ensinou seus filhos a cantar os hinos de Johnny Erickson Tada. Eu tenho de falar sobre ela. Ela canta com as crianças e é demais. Robert e Bobby sempre cantaram com os filhos que cresceram cantando. E tem coisas úteis a dizer sobre cantar com adolescentes. A primeira é que vocês cantam, e isso toca a família. Cantam como pais e devem ser um exemplo do que seja cantar, não importa a idade deles. A segunda coisa, apenas diga o que é importante, a ideia de que os pais têm, a oportunidade, o direito e o privilégio de falar a vida dos filhos, não importa a idade.
e não fugir disso. Aprendemos com isso. Ainda que cresçam, é algo muito forte. Não consigo elas no futuro. Mas ser intencional é muito, muito importante. Também achar músicas e fazer com que sejam interessantes para os jovens. Alguns desses hinos foram gravados por bandas maravilhosas, grandes músicos. Considere, o que os meus filhos gostam? Que tipo de música gostam? Quem admiram? Você vai descobrir essas pessoas e as influências que eles gostam e que ambos gostem. Vai perceber que existe história ligada a essas músicas. São músicas, arranjos e gravações que falam ao coração deles nessa fase. Isso realmente me encoraja sempre que lembro. É engraçado como o lugar mais difícil de aplicar princípios cristãos de disciplina é na nossa casa. E cantar não é diferente. Por isso, queremos oferecer para você 10 sugestões que aprendemos ao longo do tempo. E estamos aprendendo. Sempre. Número 1. Procure toda ajuda que puder, seja usando o telefone à noite no quarto, colocando as crianças para dormir, ou tomando café da manhã. Apenas toque as músicas. Não precisa ser nada especial. Não precisa ser cantor ou músico profissional para isso, mas deve ser natural. Apenas toque as músicas como puder. A que elas gostam, qualquer canção que ela goste. O iPhone é muito útil para isso, porque você pode fazer listas de músicas e acessar no YouTube. Outra coisa fácil é cantar antes de comer. Podemos dar graças e fazer rimas pequenas e cantar tipo... Fazíamos isso com nossas filhas. É uma maneira de botar a música na vida. Cantamos em vozes em casa. Todos cantavam em harmonia. Eu não estava acostumada, mas foi bem legal. Não recomendo, mas é legal. Se conseguir cantar em vozes, é bom aprender. Vocês aprenderam a cantar em harmonia. Assim que faziam. É legal. Cante antes de comer, cante no jantar. Número 2. Ensine canções para cantarem a vida toda. Amamos música de todo tipo, canções de todo tipo. Adoramos as bíblicas, canções modernas, músicas escritas por amigos. Sempre queremos músicas que as crianças cantem para toda a vida. Há pouco tempo, decidimos cantar o mesmo hino durante um mês para que as crianças aprendessem e, junto com outras canções, elas levariam para toda a vida, porque o que cantamos, lembramos para toda a nossa vida. Sabemos que as canções da juventude são as melhores para lembrar na velhice. Número 3 é falar sobre o que as canções significam. Muitas vezes cantamos um louvor e ele gerou perguntas dos nossos filhos e oportunidades que talvez não tivéssemos de outro jeito para explicar a fé, ou contar a história, ou encorajar sua fé. Isso é demais, sabe? Abordar esses temas e ideias diferentes. Isso começa com o que elas cantam, cobrir vários assuntos e ver o entendimento delas crescer. Quando você as conecta ao Evangelho, explicamos as lutas da vida, como vivemos e por que fazemos escolhas como família. Elas passam a ter uma compreensão geral do que faz sentido e enxergam consistência nessa visão. Há canções onde as imagens são fáceis de entender, luz e escuridão. Explicando isso, a criança entende, mas palavras como onisciente, que temos na canção Misericórdia é Mais, é complicada, mas também uma oportunidade para explicar o que significa. Elas precisam aprender e descobrir que podem cantar a palavra e o significado dela. Então, por que não agarrar a oportunidade de aprender sem ter que esperar até que tenham idade para entender? Uma dica boa e forte para aprender. Número 4. Se prepare para os cultos de domingo. O culto do domingo deve ser o destaque da semana, toda semana. Você é bom nisso. Aprendemos com a vida a ter tudo organizado no sábado à noite. Nos tornamos organizados como família para irmos à igreja. Também tivemos que ajudar as crianças a aprender algumas canções que seriam cantadas, para que na igreja elas ficassem animadas. É muito mais importante que elas nos vejam animados em louvar ao Senhor quando estamos no culto, do que só compondo ou ministrando quando cantamos para públicos. Isso é importante. Guarde isso. Fico emocionada vendo nossas filhas aprendendo uma música aqui e depois identificando essa música na igreja. Felizes, animadas, pulando, ensinando umas coreografias. Elas tentam os movimentos na igreja. Tem sido maravilhoso conectar as experiências de casa e as experiências da igreja com toda a igreja. É maravilhoso.
e repetir as canções na semana, indo para a escola na segunda, elas dizem, lembra a música da igreja ontem? E começam a cantar. Conectar isso à vida. O canto conecta o que fazemos no domingo, a segunda até a semana que vem. Número 5, participe de forma apaixonada nos cultos. É importante que você cante se quer os filhos juntos nisso. Crescemos vendo mãe e pai cantando na igreja no domingo. E como esse detalhe fez diferença. Isso. Cantar é testemunhar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, você lembra, o povo judeu via isso como exigência. Testemunhamos aos que estão ao nosso redor dessa forma. Quando estão observando, sejam crianças ou pessoas na igreja, se percebem que o nosso time nos deixa mais animados do que o louvor, tem alguma coisa errada conosco. Vamos ter sempre em mente que, quando cantamos, estamos sempre testemunhando sobre Deus. Também é importante que, se estiverem fazendo essas coisas em casa e cantando juntos, que seus filhos vejam outras famílias cantando e percebam que isso é algo multigeracional e é para todos. Na verdade, é parte da vida da igreja. Número 6. É importante saber o que os nossos filhos ouvem, porque cada pessoa tem uma trilha sonora e essas canções são cantadas em suas almas, memórias, corações, paixões. Se essas músicas são dos filmes ou músicas seculares, uma música romântica como Bridge Over Troubled Waters, que meu pai cantava, ou a música I Will Always Love You, que eu não conhecia até que ela cantou para mim, precisamos saber que as músicas moldam as mentes de nossos filhos, que essas mentes estão sendo formadas e estabelecem prioridades. Precisamos explicar que as músicas têm efeito sobre sua imaginação, sobre a sua alma, sobre as paixões e sobre todo o seu futuro. Número 7. Se seus filhos gostam de música, encoraje isso. Nossos pais, com alegria, nos levaram às aulas, incentivaram a cantar, criaram espaço para nossos dons que vinham do Senhor. Sempre digam a seus filhos, você foi feito à imagem de Deus. Deus deu habilidades para você e a música faz parte disso. Forneça a música, envolva eles com ela, conecte sua música com a igreja, faça disso parte da fé, da vida e tudo mais. Nós nos beneficiamos quando pais agem assim. Música e arte não só constroem crianças imaginativas, curiosas, inteligentes, cultas e confiantes, como ajudam a definir círculos sociais onde crescemos e que podem ser nossos heróis, professores, amigos de escola, relacionamentos na igreja, relacionamentos com a pessoa com quem vamos casar. Então, encoraje seus filhos a se envolverem com música de todo o coração. Número 8. Se sua igreja ou comunidade cristã tem um coral infantil, envolva-se nisso. Fomos convidados a escrever um artigo na Grã-Bretanha e o tema era A igreja na Inglaterra acabou porque os corais infantis morreram. Porque o coral não só juntava crianças, pais, comunidades, não apenas juntava arte e dava às crianças uma vida na igreja, fossem elas de origens cristãs ou não. Mas o coral enchia as crianças com educação cristã, e isso é muito divertido para elas e também para toda a comunidade. Então, aproveite. Número 9. Exalte e valorize todo tipo de música e arte. Incentive seus filhos em diferentes estilos musicais, literatura, artes visuais, poesia e teatro. Penso e me preocupo que nas igrejas nos preocupamos com o estilo, como a música foi tocada. Mas o maior problema é reduzirmos nossa visão sobre o que pode ser feito na igreja e os tipos de músicas que gostamos. Devemos incentivar amplitude na música clássica, jazz, música folclórica, irlandesa e música gospel. E aproveitarmos tudo que Deus deu, ao invés de reduzirmos nossa expressão de louvor. Excelência em uma forma de criatividade nos leva a ter interesse em outras e nos ajuda a crescer em nossa fé e em nossos relacionamentos. Número 10 é cantar hoje. Não espere. Não sei onde você em sua jornada de vida, qual a idade dos filhos, quais circunstâncias. Mas se cantar é importante, comece hoje. Onde quer que esteja, encontre as canções e comece a cantar. Como cristão, músico, pai e marido, muitas vezes eu sinto o peso do fracasso e da decepção com minha própria performance e minha vida. Christian sempre me lembra que começamos de novo hoje e é isso que encorajamos cada um de vocês a fazer. É por isso que cantamos. É por isso que cantamos.